Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. Pessoal, se você se preocupa com seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra suplementos alimentares nacionais importados que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência física. E o Ponto do Atleta está com uma promoção especial essa semana. Você que gosta de jogar seu final de semana futebolzinho aí com os amigos e quer ganho de massa, uma boa recuperação muscular, proteína Best Whey Atlética no valor de R$ 120. Carbap Gel, gel carboidrato para usar na corrida ou no futebol, caixa com 10 sachês, apenas R$ 18,00. Barra VO2, 24 barras por apenas R$ 55,00. O Ponto do Atleta divide tudo em até 6 vezes. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Visite uma das lojas aí no Mercado Central. E o Atlético segue treinando para enfrentar o São Paulo na quarta-feira no Independência. Cláudio Rezende, Atlético aí precisando voltar a vencer no Independência. O São Paulo ali fugindo, tentando fugir do rebaixamento. O Atlético também está preocupado com a parte de baixo, né? Agora é momento para, além de ter o apoio da torcida, fazer o dever de casa, né? É verdade. A última vitória do Atlético no Brasileirão, no Independência, foi contra o Flamengo, né? Faz tempo, foi em agosto. No início do retorno, até foi uma vitória convincente naquela oportunidade. O torcedor já estava na expectativa de que o retorno seria diferente. Mas aí depois vieram alguns jogos, o Atlético de novo com uma dificuldade muito grande, no psicológico. Principalmente o psicológico, eu acho que o que está pegando no Independência é isso. O time fica afoito durante o jogo, começa até bem. Depois começa a ficar afoito e aí cai muito de produção o Atlético. Vamos ver se o Oswaldo de Oliveira consegue tirar, eu falo essa palavra, estou falando aí, Tatiana, é o bloqueio. Parece que o time tem um bloqueio psicológico no Independência. E quem sabe um jogo desse contra o São Paulo para dar uma arrancada no campeonato. Porque vai que ganha do São Paulo, tem um Sport fora, o Atlético está conseguindo bons resultados. Aí já com 2 vitórias seguidas, o horizonte já muda bem para o Galo numa semana. E o Atlético tem o desfalque do Elias, né, que não joga. Léo Silva, contundido também, tá fora, deve continuar o Felipe Santana, né, que foi bem. Né? O próprio Marcos Rocha, acho também. O Marcos Rocha está na situação aí de na dúvida ainda. Pode voltar ou não. Faz muita falta. Faz falta. Faz muita falta, porque o Rocha, ele é um jogador hoje fundamental no Atlético, nas jogadas de linha de fundo, saída de bola também. O Rocha é diferencial. Agora, ele treinou semana passada, a informação que a gente tem é que ainda estava com um pouco de dor no joelho. Eu não acredito que o departamento médico vai liberar o Rocha se ele não tiver 100%. Se não for o Rocha, vai permanecer o Alex Silva, que teve uma situação no cotovelo, mas foi tranquila. E o Luan tem chance de voltar para o banco, né? O Luan hoje não é titular, no momento não é titular, né? Até porque os 4 da frente ali não me parece que o Oswaldo vai querer mexer, pelo menos pro jogo contra o São Paulo, não. Pois é, e como é que você conta pra gente? Você estava lá em Londrina e a gente viu o Luan indo para Londrina, depois da coletiva da vitória do Atlético Paraná, o Oswaldo Oliveira falou que levaria o Luan, ia aproveitar o Luan. De repente ele vai para Londrina, não fica nem no banco, Cláudio. Eu estranhei muito quando saiu a escalação do Atlético, porque na véspera do jogo, eu perguntei pro Oswaldo, ele falou, não, o Luan ainda vem para ficar no banco. Ele também não tinha aquela notícia, pelo menos ele não antecipou que o Luan ficaria até fora do banco. Aí a notícia depois é que o Luan foi para treinar, mas ele foi para treinar um dia. Eu achei um negócio meio estranho. Possivelmente o que me passa pela cabeça com um pouco de tempo no futebol é que o Oswaldo levou ele e o Eraso mais para grupo, para juntar grupo nesse início do trabalho dele, porque logicamente eles saberiam que o Luan, quando foi de Belo Horizonte, que não teria condições de ficar no banco. O Eraso não precisava. O Eraso já tinha, além do Felipe Santana, mais 2 zagueiros para o banco. Então ele leva 2 jogadores para não ficar. O Eraso ficou no banco, mas não tinha necessidade também de levar. E Paulo, o Atlético tem pela frente o Prato. A gente sabe como é difícil marcar o Prato. 10 jogos sem fazer gol já, o Prato. E o Fred tem 11. O Fred aqui. Os 2 centroavantes estão com jejum. Mas não deixa de ser um jogador perigosíssimo. Lógico. E você não tem o Léo Silva. Como é que fica seu nível de confiança nessa zaga? E a outra agora? Coisa, né, cara? É um jogo decisivo para São Paulo e para Atlético. Os dois estão brigando ali, né? É um jogo importantíssimo. Você distancia de um e chega perto, né, do G6. É um jogo de realmente muita luta. Prata é um jogador que é diferenciado, mesmo não fazendo gol, né? A gente sabe. É querido também pela torcida do Galo. E vejo a lei do ex, hein? Hã? Vejo a lei do ex. Vamos ver o que vai vir aí. Vai sofrer, capitão. Ó, o Rui já querendo zicar. Vamos ouvir, então, o que o volante Adilson falou aí desse momento do Atlético.
É uma situação de adversários diretos, né? A gente sabe a importância dessa vitória aí, onde ela pode novamente nos colocar, né, numa briga por um G6. Então a gente tem que analisar, ver. A gente teve alguns jogos bons, como eu falei antes, Flamengo e Palmeiras em casa, mas houve outros jogos não tão bons, como Vitória, por exemplo. Então a gente tem que fazer essa leitura aí e ver o que a gente tem que fazer para não ficar sofrendo mais uma vez no Horto, né? Como eu vou falar mais uma vez, que a gente precisa do torcedor novamente lá nos apoiando. A gente sabe que o momento não é dos melhores e justamente por isso que a gente precisa do apoio deles, né? Então vamos todos nos unir para fazer um bom jogo quarta-feira. O Rui está assistindo aí, o Rui já jogou com o Adilson no Grêmio, né? Jogamos juntos em 2009, Adilson, um garoto novo, acabou indo para a Rússia. Mas de todos os problemas que o Atlético demonstrou esse ano, o Atlético acertou nessa contratação, porque o Adilson, apesar de todo momento turbulento, o Adilson vem fazendo bons jogos e parece que, eu não sei se o Elias vai ficar ou não para o ano que vem, mas no momento, essa dupla de volantes aí não deixa muito a desejar para outras equipes do Campeonato Brasileiro, não. Bom, vamos dar uma passadinha com a Ana Cláudia. Ela está com participação do pessoal de casa aí, né, Ana? Tem sim, Breno. Deixa eu mandar uns abraços aqui para o Fausto Perdigão, Ulisses Souza, Cláudio Luz, Márcio Rezende e Paulo Valente. Tem uma pergunta para o Cláudio. Quem faz é o Giovanni, do bairro Planalto, que é o seguinte: Cláudio, por que você acha que o time do Atlético, mesmo com bons jogadores, não consegue embalar uma sequência de bons jogos? Olha, eu acredito que o Atlético equivocou. O grande erro da diretoria, além dos treinadores que não deram certo, e o Atlético mexeu muito, mas na formação do elenco, eu acredito que o Atlético, por ter feito um bom ano passado, em 2016, acabou acreditando que o elenco era suficiente, mas a gente vê que quando começa a maratona de jogos, o time tem muitos jogadores com mais de 30 anos e aí a situação fica complicada. Só exemplo da última semana, jogou bem contra o Atlético Paranaense, todo mundo se animou, quarta-feira o campo não era dos melhores e a recuperação não foi tão grande, muito pouco tempo, o Galo já não conseguiu jogar bem. Eu acho que para o ano que vem fica o grande desafio, o Atlético vai ter que dar uma mexida no elenco e trazer jogadores também que querem mais, né? Porque o Atlético tem muito jogador ali que já está com a vida ganha e eu acho que muita gente assim é complicado no elenco. No papel é um bom time, né, Cláudio? É bom, é bom, mas dentro do campo a gente não vê tendo o desempenho que se esperava. E troca de treinador e a coisa continua na mesma. Continua na mesma. E o Atlético, por exemplo, a gente até comentava, né, Breno? Você vai sempre na Cidade do Galo. Chegou uma época do ano que o Galo não tinha jogador de velocidade porque foi liberando todo mundo. E eu acho que ali, lógico, a falta do diretor de futebol, Eduardo Maluf já estava fora desde o ano passado. O Roger Machado também não tem, já que não tinha o diretor de futebol, o treinador também não é muito de mercado. O único jogador que o Roger indicou no início do ano foi o Marlone, que acabou dando errado também, não é um jogador que encaixou no Galo. Eu acho que o Atlético trabalhou mal o mercado no início do ano e foi deixando peças sair também, alguns saírem. E tanto teve que voltar com o Cleiton no meio do ano, porque viu que ia fazer falta. Tentaram o Carlos também. O Galo planejou mal, o elenco é bom, mas desequilibrado. O Atlético está tão atrapalhado que numa decisão de pênalti me põe para bater Cleiton, Rafael Moura e depois ia ser o Marlone. Olha como o Atlético está tão atrapalhado. Agora, aproveitando a deixa, já que a gente está falando aí de planejamento, você já soltou o nome aí de um possível diretor de futebol para o Atlético ano que vem. O nome que agrada a diretoria, é o favorito, pelo que eu pude apurar aí nos últimos dias, é do Paulo Autuori. Era treinador, hoje já tem esse cargo no Atlético Paranaense. O Atlético vai apostar em alguém experiente, tanto para ser o treinador, já foi assim, né? Com o Oswaldo Oliveira, que foi contratado recentemente. E o nome do Paulo Autuori agrada a diretoria que vai entrar, né, no Atlético. Não querem comentar por enquanto, porque tem um campeonato em andamento, mas logicamente que o Atlético já está olhando e o cargo de diretor de futebol é prioridade para você montar elenco para o ano que vem. Ô Rui, Paulo Autuori, com a experiência que ele tem, já foi campeão aí por vários clubes, a gente lembra aí da Libertadores pelo Cruzeiro, você acha que seria uma peça adequada aí para assumir diretoria de futebol do Atlético ano que vem? Eu vejo o Paulo hoje com um perfil mais para diretor do que de treinador. O Paulo, eu trabalhei com ele no Grêmio, ele ficou durante muitos anos fora do Brasil
E a gente sabe que a questão de planejamento, de forma de dispensar o futebol fora do nosso país é totalmente diferente. A gente tem o melhor futebol do mundo, sim, mas ainda pecamos muito na questão da organização. A gente ainda tem, dentro de equipes profissionais do futebol, pessoas amadoras que tomam conta do futebol profissional. Já o professor Paulo Autuori, ele tem sim esse perfil de organização, ele sempre foi um cara muito correto, muito sério, então não deixa de ser um grande nome para poder ajudar o Atlético Mineiro no ano que vem. Agora, o torcedor do Atlético tem boas lembranças dele como treinador aqui não, né, Paulo? Paulo Autuori. Infelizmente não, mas eu conheço também o Paulo, cara finíssimo, muito educado, inteligente, cara culto e agregador. Eu acho que tem tudo para dar certo. É bom lembrar que ele está hoje no Atlético Paranaense. isso. Ele saiu quando o Eduardo Batista foi demitido, ele voltou 15 dias depois, está lá no cargo de ele saiu porque ele foi contra a demissão do Eduardo Batista, para você ver como é que é o perfil dele de ver o futebol. Ele não aceitou de forma alguma, pediu para sair, mas o pessoal do Atlético Paranaense viu a burrada que fez, chamou ele de volta. Pois é, no último bloco a gente vai falar mais de Atlético aí. Agora uma dica aí, pessoal. Se você está atrás de lazer, diversão e entretenimento para sua família, então você precisa conhecer a Sociedade Recreativa Palmeiras. O clube conta com uma estrutura de ponta, com piscina, sauna, quadras para práticas esportivas, salão de jogos, salão de festas, espaço kids e muito mais. Localizado no bairro Funcionários, a Sociedade Recreativa Palmeiras completou 60 anos de vida e sucesso em 2017. Associe-se já e venha fazer parte do clube que mais cresce na cidade. Ligue no 3241-1543, 3241-1543. Não perca tempo e agende já sua visita. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos rapidinho falando tudo sobre a vitória do Cruzeiro sobre a Ponte Preta no Mineirão. Não sai daí.